Alô, alô, gente boa de Deus em todos os lugares deste país ou da terra inteira me ouvindo. Hoje nós continuamos em Mateus, no capítulo 6, só que já no verso 12, nessa sequência que começou no início deste ano de 2023, e nós vamos continuar. Nós passamos o ano inteiro e só chegamos ao capítulo 6, verso 12. Para o pessoal que diz que quer aprender qual é o Espírito de Jesus, qual é o significado do Evangelho, porque o Evangelho nos foi dado, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, para obediência em fé no meio da sociedade humana, no meio dos gentios, no mundo. Então, tem muita gente que guardou só supersticiosamente o nome Jesus. E vive do nome Jesus como um nome de poder, um nome de força, um nome de prosperidade, uma magia, um fetiche letrado, uma expressão de mágica oral, um nome que tem poder, parece que nas letras e na conjunção que formam um nome. A maioria das pessoas vive e se alimenta de magia acerca do Evangelho, porque o cristianismo é pura magia. Dogma mágico, doutrina mágica, assertividades mágicas, uma eucaristia mágica, um batismo mágico, o nome mágico de Jesus. Tudo é mágico no cristianismo. Por isso tudo é sagrado. O sagrado e o mágico se casam. O santo e o mágico não tem nada a ver. Então, toda vez que eu vejo alguém cultuando o sagrado, eu sei que essa pessoa não ficou ainda livre da ideia do mágico, da magia na sua cabeça, por mais que fale o nome de Jesus o dia inteiro. Eu estou aqui para tentar ajudar você a entender o Evangelho. Não um nome, porque esse nome é como José, João, Tiago, Pedro, Caio, Brizola, o que você quiser. O nome Jesus era comum na Galileia. Ele não veio do céu esse nome. Ele tinha uma quantidade enorme, como entre nós, há Jesuses batizados em todos os lugares do ocidente da terra. E no Brasil uma quantidade enorme. Mas isso tem alguma coisa a ver com o Evangelho? Não, tem a ver com a cultura do cristianismo na mente mágica das pessoas. É um fetichismo de nome. Agora, eu estou aqui para quebrar esse padrão.
E é por isso que a maioria das pessoas não tem interesse, nos dias de hoje, no que se ensina de maneira simples, singela, amorosa, direta, veemente, intensa, clara, límpida e verdadeira, sem camuflagem, sem tapumes, sem camaleonismos, sem mudanças de cor, sem mudanças de forma, sem essa realidade amorfa, sem forma que a maioria vive dentro dela, aonde Jesus pode ser tudo e qualquer coisa. Por isso é que a gente é cercado por tanta loucura praticada em nome de Jesus. Eu me esforço aqui. No passado, fazer o que eu estou fazendo aqui era o sonho de consumo de milhões de pessoas que convergiriam atentas e ávidas. Hoje não. Hoje você tem que falar 30 segundos, 1 minuto, rapidinho, e dizer uma coisa que eu não consigo dizer, eu não consigo te oferecer uma pílula. Como Jesus não deu pílulas para ninguém. Esse Sermão do Monte que eu estou expondo com vagar desde o início do ano, Mateus, capítulo 1, e o Sermão da Montanha aqui já tem 2 para 3 meses, ele ficou 3, 4 dias ensinando e repisando e voltou ao mesmo tema diversas vezes, recorrentemente, no curso dos evangelhos, das narrativas e do tempo que passou com os seus discípulos, aos mesmos temas, porque eram essenciais e fundamentais. Por exemplo, hoje aqui na oração que o Senhor nos ensinou, dizendo que é para a gente praticar como consciência, não como uma reza, não como uma mecânica, não como uma mantra, não como um vão repetir das coisas. É o que ele diz aqui nos versos 7 e 8 de Mateus 6, na introdução ao Pai Nosso. E ele diz, quando vocês orarem, eu venho falando sobre o significado do Pai que é nosso, do significado de estar nos céus, da múltipla manifestação de senhorio dimensional de todas as coisas sob o Pai e sobre o Cristo de Deus, significado de santificado seja o teu nome. Nós ficamos uma semana nisso. Vem o teu reino, foi uma outra semana. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 3, 4 dias. Pão nosso, eu fiquei 3 dias ou 4 falando no significado dessa expressão, que é para ser vivida, é para virar consciência, é para virar percepção, é para virar entendimento, é para virar compreensão na gente. Do contrário, cara, é só magia, é feitiçaria cristã, é mandinga, é sacralização, é culto ao sagrado, a oração sagrada do Senhor. Como a Bíblia aqui, que é chamada de Bíblia Sagrada, em português. E aí sacralizou, dançou, porque aprisionou. A sacralização é aprisionante. É a santificação que é libertadora. A sacralização bota dentro de um container. A santificação abre a consciência e a expande. E uma coisa que você não entende e precisa entender, preste atenção no que eu estou dizendo, preste atenção, por favor, guarde isso, é importante. Você sabe qual é o problema das pessoas que têm medo de acrescentar qualquer pensamento novo às suas mentes? É que elas não estimulam, não fazem exercício de plasticidade mental. Nossa mente é plástica, não no sentido do material plástico com o qual você faz coisas. Eu sou um cara tão antiplástico que eu praticamente não tenho quase nada de plástico aqui junto de mim. Nada. Isso aqui é cerâmica, por exemplo, não é plástico. Pedras. Hoje apareceu aqui as araras que ficam aqui em cima, e agora com os seus filhotes, você veja que já são peninhas menores dos filhotes
das ararinhas, ó, essa aqui, como já é uma bem pequenininha, estão aqui em cima, então cai. E o Gabiru pegou e botou aqui para mim, eu achei a coisa mais gostosa. Mas eu não tenho plástico, e não estou falando de plástico nesse sentido da plastificação industrial de substâncias que a gente usa em quase tudo e que polui a terra hoje mais do que qualquer outra coisa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da plasticidade como flexibilidade, como moldabilidade, como se fosse um barro neural que a gente pode mexer fresco para lá e para cá. Nossa mente é assim. Agora, ela vai se expandindo à medida em que a gente vai admitindo novas maneiras de pensar, que a gente vai admitindo novos ângulos, novas percepções, que a gente muda de lugar, de posição, e a gente reangula a perspectiva, a gente examina, a gente sai daqui e olha de lá para cá, não só daqui para lá, olha de uma lateral, de outra lateral, muda as perspectivas, olha de cima para baixo, olha de baixo para cima, olha de todos os ângulos possíveis. Quanto mais eu tenha coragem, e a palavra é coragem, eu vou repetir, a palavra é coragem, de admitir pensamentos novos, mais eu tenho a capacidade de expandir a minha mente. E tanto mais quanto eu expando a minha mente, sabe o que acontece? Uma vez que eu expando a minha mente, ela não volta mais ao estado anterior. Não volta mais. É por isso que tem muita gente que tem medo. É por isso que os líderes religiosos morrem de pavor que as pessoas, por exemplo, me escutem, porque sabem que quem me escutar vai ter a mente expandida, puxada. Usando a expressão que Paulo usa, escrevendo aos Coríntios na segunda epístola, ele diz: dilatai-vos. É uma palavra que ele fala algumas vezes, dilatai-vos, dilatai-vos, porque é uma palavra fundamental, porque a gente tem esse poder de dilatamento mental, dilatamento cerebral, dilatamento neural, dilatamento psíquico, dilatamento espiritual. A gente dilata até o corpo através de exercícios. O exercício físico é um simulacro banal do exercício espiritual, do exercício psíquico, do exercício mental, do exercício espiritual, dos desenvolvimentos que a gente pode fazer. O problema com relação a dilatar a mente é que o dogma não deixa, a doutrina não deixa. Você está dentro de uma caixinha que apelidaram de igreja, onde você frequenta para manter a recorrência dos seus condicionamentos. O pessoal diz que você não pode deixar de ir nem um domingo ou 2 vezes na semana para você não perder o condicionamento. Se você ficar 1 mês, 2, 3 fora, você pode perder o condicionamento. E você pode se abrir para pensar uma coisa nova, para ouvir uma coisa nova, para dar atenção, para refletir, para internalizar, para meditar, para ruminar, para mastigar, para, enfim, tirar substâncias pela mastigação espiritual que venham a se transformar em absorções novas de pensamentos, de reflexão, de sensibilização, de realidades as mais variadas de expansão mental, cerebral, neural, psíquica, espiritual, emocional, afetiva. E aí, aqueles que são os que vivem do controle mental de vocês, não gostam disso, odeiam isso. Então lá não, você não vai lá. Não vai lá. O cara é enganoso, ele prega a Bíblia lindo, Novo Testamento bonitinho, ele não tem reparos a fazer nenhum, ao contrário, ele fica aprendendo comigo na surdina, calado, mas não quer que você ouça. Porque ele já está determinado no engano dele, a continuar do jeito que ele determinou. Mas você ainda não. Você ainda é puro, você ainda é sincero, você ainda está num estado de inocência, em muitos aspectos. E aí ele fica com medo que você chegue aqui e diga: uau, meu Deus, como milhares chegam e não voltam mais atrás.
Porque não dá mais para voltar depois que você tirou a barreira do dogma, aquele empedramento na cabeça. Tá, o dogma funciona assim. A religião te põe um dogma, aí você pergunta, mas por quê? Aí ele diz, porque sim, porque é. Não pergunta que se é desobediência, é pecado, Deus fica zangado com você, vai retirar a mão, não vai te abençoar, vai pesar a mão sobre você se você fizer uma única pergunta. Aí você... Aí engole a pedra. Engole a pedra, como uma mula de tráfico de cocaína engole os toletes lá para viajar. Você vai ficando cheio, engolindo pedras, como uma avestruz. E a mente parada. Não se desenvolve em área nenhuma. E eu noto isso há 50 anos, desde que eu comecei a pregar e lidar com pessoas. O cara, às vezes, consegue se desenvolver na matemática, na física, na mecânica, na contabilidade, na advocacia, em várias áreas, desde que não bata no dogma. Se bater no dogma, aí ele fecha a mente, ele não vai mais a lugar nenhum, ele frisa, ele para, ele fica congelado. Como tem sido o seu caso, durante décadas e décadas, imutável, sem crescer, e se jacta de que não alterou nada na sua vida, você tinha que mudar. Como Paulo manda em Romanos 12, a gente oferecer a nossa vida, o nosso ser integral, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos conformarmos com este século, com os padrões impostos, fora e dentro de qualquer sistema, fora no mundão, na loucura planetária, no curso deste mundo, e dentro do mundo religioso, que é um sistema fechado, condicionante, manipulador, dominador, controlador e induzidor daquilo que limita o seu pensamento, a sua mente, a sua compreensão, o seu entendimento e que impede você de andar com as próprias pernas. Então, por favor, ouça o que eu estou lhe dizendo. Você nunca vai conseguir nenhuma expansão mental se você não admitir pensar novos pensamentos. Você não tem nem que aderir a eles, mas pensar você deve pensar. Deve pensar, senão você não tem como renovar a sua mente. Você vai ficar pedrado, estratificado, nem o seu coração melhora, ele vai ficar empedrado para sempre. Não se converte nunca. E o chamado é para a gente converter a mente, o coração, a consciência, o espírito, a sensibilidade, a sensibilização, o significado e as ressignificações todos os dias. Todos os dias. Por que eu estou fazendo isso e falando isso nessa introdução? Porque nós vamos tocar num tema hoje, no verso 12, que é um daqueles que mais demandam a admissão de novos conceitos, novos pensamentos, a admissão de novas inclusões relacionais, ou tudo que a gente falou antes sobre as bem-aventuranças, quando a gente falou sobre os macários, 2 meses falando sobre os bem-aventurados, para quem está me seguindo um dia depois do outro e aprendendo com avidez, com lucidez e crescendo. Gente que começou em janeiro e que hoje já não é a mesma. O mundo já sofreu uma alteração dramática para essas pessoas em tão curto espaço de tempo. Eu sei porque eu vejo há anos. Meu laboratório tem 50 anos de experimentos diários no mundo inteiro, com todo tipo de etnia, de raça, de resposta humana, em todos os lugares da Terra e nesse país de ponta a ponta, de modo que eu vivo examinando, me tornei um anatomista numa perspectiva integral do significado da compreensão da mutabilidade ou da estratificação paralisante das pessoas. E eu sei que um dos elementos que mais produzem a chance de uma mudança, que provoca uma reengenharia reversa da vida, que altera toda a consciência, que muda todo o padrão da existência,
que muda o modelo, os modais de pensamento, de raciocínio, os modelos pré-definidos e pré-determinados de compreensão da vida são quebrados, esses paradigmas empedrados e estratificados são moídos. O tema que mais provoca isso no cotidiano humano é esse sobre o qual a gente começa a falar no dia de hoje, nessa terça-feira. Pai nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos, não é perdoaremos, ou perdoamos, é temos, é um presente contínuo, é algo a ser feito todos os dias. Temos perdoado os nossos devedores, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos delitos, perdoa os nossos equívocos, perdoa aquilo que nos é consciente e perdoa em nós até aquilo que seja inconsciente, como Davi chama nos Salmos de os pecados que nos são ocultos. Perdoa-nos do que sabemos, do que não sabemos, do que introjetamos por deliberação ou apenas por tendência cultural perversificada sem que tenhamos notado. Perdoa os erros das nossas relações ou as nossas deliberações de perversidade ou de antagonismo ou de indiferença ou de inimizade ou de adversidade gratuita quando a gente vai escolhendo ser o Satanás de certas pessoas. Perdoa as nossas antipatias, perdoa o nosso desejo de fazermos algumas pessoas se tornarem um vácuo, coisa nenhuma. Perdoa o desejo mau, maligno, demoníaco, satânico que bate no coração da gente e que faz com que muitos de nós tenhamos o desejo de apagarmos o nome de algumas pessoas, a memória de algumas pessoas, a existência de algumas pessoas. A gente muitas vezes, se pudesse, riscaria algumas pessoas da existência da face da terra ou de qualquer que seja a perspectiva. Então, perdoa-nos. Perdoa as pessoas que a gente desenvolveu antipatias gratuitas, sem nem percebermos que muitas vezes as pessoas que a gente antipatiza são justamente aquelas que mais nos lembram de nós mesmas, daquelas coisas em nós que a gente não quer enxergar, que a gente não quer admitir e que a gente não quer ficar cara a cara. Como diz Tiago, irmão de Jesus, são aquelas confrontações que a palavra de Deus nos traz e nos faz, espelha a nossa face para nós mesmos. Aí a gente se vê, e o cara vem aqui me assistir, e eu estou aqui pregando o evangelho, eu estou devolvendo e fazendo um espelhamento da sua face através da descrição do conteúdo do âmago, do ensino, das manifestações, dos gestos, dos exemplos, do modo de viver, do modo de ensinar, do modo de ser de Jesus. Quando eu digo como Jesus era, eu estou dizendo como eu devo ser, como você deve se tornar, como todos nós devemos buscar nos transformar. Isso é um reflexo, um espelho que volta, de uma imagem nova, que tem que ser minha, na direção da qual eu tenho que andar. Porque se eu não andar nessa direção, não vou ser transformado. Eu não tenho que buscar me parecer com o pastor X, Y, Z, nem com as melhores manifestações de vida cristã. Eu tenho que buscar seguir Jesus. Esse é o projeto de vida que me está proposto. Essa é a soberana vocação de Deus em Cristo, é me chamar para que eu absorva Jesus, para que eu me desenvolva na direção de Jesus, para que a evolução não pare em mim.
Jesus é o elo perdido em toda a história do desenvolvimento humano, é o Cristo de Deus, é Jesus, que se tornou tão insuportável que a religião matou. Não foram os romanos, nem foram as prostitutas, nem foram os gays de Israel, nem foram os publicanos e os pecadores, nem foram os zelotes, nem foram os sicários, nem foram os siquênios, os essênios, foram os principais representantes da oficialidade religiosa com dominação e poder para demandar a morte oficialmente de alguém, de alguns ou de profetas, e demandaram a morte de Jesus. Então, a maioria está na condição dos que demandaram a morte de Jesus. Aí eu espelho Jesus daqui para você. Trago esse reflexo, o mais nítido que eu posso, reflito como Jesus era. Aí para você, aí você vê e diz, uau, tem gente que diz que coisa linda. E muita gente se converte. Mas tem gente que diz, é diferente de tudo que eu já ouvi, eu não quero nem ouvir. Aí bloqueia, aí blinda, aí fecha. Aí inicia um processo de lacramento da mente, de blindagem da mente para não entrar nada. Aí cumpre-se o que o irmão de Jesus, Tiago, diz na sua epístola, quando ele diz, você se torna como alguém que olha a face no espelho. Quando você ouve o evangelho, como agora, você vê a sua face sendo refletida, você diz, uau, isso tem a ver comigo, cara, isso tem a ver comigo, isso tem a ver comigo, isso tem a ver comigo. Aí, de repente, você diz, o que eu estou fazendo? Se eu admitir isso tudo, eu vou ter que fazer mudanças dramáticas. Eu posso até ser perseguido. Muitas pessoas da religião podem se tornar contra mim. Não os bons religiosos, seres humanos legais, de Deus, sensíveis, generosos, esses nunca. Eu estou falando desses que têm coragem de erguer a cruz, de matar Jesus, de esconder o evangelho, de fazer e de impedir com que você venha ouvir alguém que prega com genuinidade, com simplicidade, com clareza, com limpidez, com lucidez, com cristalinidade a verdade do evangelho. Esse espírito que tenta gerar o bloqueio, cavar o fosso, quebrar a ponte, para você não acessar, não se expandir, não se desenvolver, não crescer, é que é o grande diabo da sua existência e impede o fluxo da sua vocação, da sua expansão, do seu dilatamento em Jesus. Pelo amor de Deus, não permita que isso aconteça com você. Não permita. Não permita. Diga não para isso hoje. E você vai ter oportunidade, diante também do tema que eu já comecei a introduzir, que é desse perdão. Não tem nada mais contraintuitivo na natureza humana do que perdoar. O que é intuitivo na natureza humana é se vingar. É praticamente instintivo, é o remanescente animal mais primitivo na gente, é a vingança. Além da sobrevivência, além de caçar, além das dimensões predatórias, além dos animais mamíferos, o cuidado com as crias, ou as aves dos céus, que são ovíparas, mas têm uma atitude profundamente carinhosa de um mamífero pinguim, por exemplo, que cuida, até dar emancipação de sobrevivência aos filhos. Mas tirando esses elementos da instintividade mais primitiva que alguns de nós ainda temos, porque nós humanos estamos em franco processo de perda até dos nossos melhores instintos. Preste atenção, nós humanos estamos em franco processo de perda, inclusive dos nossos melhores instintos. Estão desaparecendo, vão acabar, vão desaparecer, os seios vão murchar,
O amor vai se esfriar de quase todo pai, de quase toda mãe, de quase todo filho. Infelizmente é o que a gente está assistindo. Agora, dentre as propostas do Evangelho, uma das mais contra-intuitivas e contra-instintuais que a gente possa ter é o perdão. O perdão que você vê com alguma manifestação em alguns mamíferos hiperdesenvolvidos, como os elefantes, tem uma memória capaz, às vezes, de não esquecer uma maldade feita e de se vingarem dela muitos anos depois, mas são também capazes de gratidão e algumas vezes são capazes, inclusive, de perdão, como você vê com alguns primatas. A gente vê com alguns chimpanzés, especialmente primatas da mesma natureza, ou tipo, condição de manifestação natural. A gente vê e tem algumas surpresas, de gratidão sempre, mas frequentemente até de perdão. Quando o indivíduo que cometeu algum erro vai lenta e pacientemente demonstrando a sua mutação, a sua mutabilidade, o seu arrependimento, a sua nova atitude, pode reconquistar, inclusive, aquele animal que no início foi tão maltratado. Até isso você consegue, mas o difícil, mas profundamente difícil, e cada vez mais difícil, é a gente conseguir isso na nossa espécie humana. Está difícil. Está difícil no mundo inteiro. E está difícil não só no mundo inteiro, mas está difícil dentro do chamado cristianismo, que necessariamente não tem nada a ver com o Evangelho, mas tem a ver com um simulacro do Evangelho que foi transformado numa religião de 2 bilhões de fiéis e que domina o ocidente da Terra quase inteiro e que determina boa parte das políticas mundiais do nosso planeta, é o cristianismo, que tem o maior poder de determinação de políticas planetárias, de ações planetárias. Mas não tem necessariamente nada a ver com a essência de Jesus e do Evangelho. É uma outra coisa difícil de ser admitida. Agora, a introdução do tema do perdão feito por Jesus choca muita gente, como chocou os discípulos dele, quando ele, não só aqui, na oração chamada do Pai Nosso, diz: perdoa-nos, Pai, que é de todos nós, e Pai de todos e de nós todos, e que é para todos nós. Perdoa-nos as nossas, significando dizer as minhas, e as dívidas de todos. As dívidas da minha mulher, as dívidas dos meus filhos, as dívidas da minha casa, as dívidas da minha família, as dívidas da minha parentela, as dívidas da minha sociedade, as dívidas e os pecados do meu país, as dívidas do mundo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É o Pai Nosso gritado da cruz de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É aquele que é o perdoador, que está dando a sua vida pelo pecado de nós todos, na cruz, dizendo isto, que é aquilo que ele mandou que nós fizéssemos todos os dias. Não apenas em relação a nós. Tem gente que continua orando essa oração pensando só em si mesmo. Mas essa é uma oração, como todas as orações que eu sou ensinado a praticar no Evangelho, carregam esse espírito não egóico, não narcisístico espiritual, de apenas convergir as coisas para o meu interesse particular de perdão pessoal. É claro que eu estou falando primordialmente dos meus pecados. Pecados amartia, que é aquela qualidade de pecado que tem a ver com
A tortuosidade da natureza, a gente tem um pendor estabelecido, e eu não vou agora aqui gastar tempo falando sobre esse assunto, sobre o qual já falei trilhões de vezes, mas eu vou ter que eventualmente voltar a ele no curso das nossas exposições subsequentes, é a palavra amartia, para pecado, que designa o pecado essencial, que se chama aí de pecado original, que tem muita gente que só pela designação pecado original já bloqueia o coração, especialmente do lado de fora, por causa dos excessos da religião e das doutrinas da religião sobre o pecado original. Mas é inquestionável que nós, seres humanos, entregues a nós mesmos, praticamos amartias, praticamos tendências naturais egóicas. Temos uma tendência a nós primeiros. Temos uma tendência ao olhar que parte de nós e que enxerga primeiro a nós e que se volta, antes de tudo, para nós e sobre nós, e faz um loop egoísta sobre nós mesmos. Está em nós. Essa é a designação mais simples de amartia. É essa tortuosidade desse pecado mais essencial, que não percebe o outro, que não enxerga de cara, que de cara só enxerga a si mesmo, que não sente o outro, que de saída só sente a si próprio, que não inclui o outro, que de imediato só conta consigo mesmo. Todos nós sabemos como é que nós funcionamos. Se você tiver um mínimo de honestidade humana pessoal, você descobre logo que é assim que você é, que todos pecaram, esse pecado amartia, como diz Paulo em Romanos 3, todos pecaram, leia lá, verso 23, do verso 18 ao 23 e em diante, para não ter dúvida. Todos, é universal, é antropologicamente universal, é psicologicamente universal. Todos cometem amartia, todos carregam essa essência tortuosa. Todos nós, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer civilização, em qualquer etnia, preto, branco, amarelo, vermelho, em qualquer que seja a forma de expressão corpórea, física, todo DNA, todo gene, todo genoma humano carrega essa dimensão de amartia egóica. Todos nós pecamos. E todos nós carecemos de graça, de favor imerecido, de misericórdia, todo dia. Porque não há nenhum de nós que se apresente diante de Deus sem mancha. Nós é que não nos enxergamos, nós somos muito cegos. A gente, como Jesus disse, usando aquela metáfora sarcástica, a gente tenta tirar um cisco do olho do nosso próximo. Um cisco, espera aí, cara, tu tá com cisco aqui, bicho. Um cisco, botaram até um chapéu na minha cabeça. Legal. No TikTok. Cisco. Espera aí que eu vou tirar o cisco do teu olho. Enquanto a gente está com uma trave, eu aqui não tenho um pedaço de palma, vamos supor que maior do que isso fosse um palma, um bat de beisebol, aqui enfiado no meu olho, e eu querendo ser teu oftalmologista. Essa é a pateticidade da nossa vida e é o sarcasmo dessa ironia de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, e a consequencialidade disso é essa pateticidade. Quando você está aí querendo julgar o seu irmão, querendo tirar um cisco do olho dele, está deixando de enxergar uma trave enfiada na sua cara, no seu olho, e você se oferece para ser oftalmologista universal. Se enxerga, meu irmão, minha irmã. Que é isso? Então, nosso pecado essencial habita todos nós. Por isso é que o apóstolo João diz, na primeira epístola dele, que aquele que disser que não tem cometido pecado é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele, a verdade de Deus não está nele, a verdade de Deus não está nele, é mentiroso. Porque eu cometo amartia,
esse desvio que está na minha natureza e cujo significado se associa aí sim àquilo que essa pena pode ilustrar, que é uma flecha. Uma flecha. Por melhor que seja a minha mira, ela já carrega um certo desvio. Assim como essa peninha aqui. Ela tem um desvio, ela não é absolutamente retilínea. Ela tem um desvio. Frontalmente você enxerga melhor nessa câmera aqui, olha o desvio dela. Então, eu sou assim. Posso até ter as minhas belezas, os meus encantamentos, mas eu tenho os meus desvios. E a palavra, amartia, é usada para esse jogar de uma seta. E que erra o alvo. Erra o alvo. Vai, mas erra. Por mais ou por menos, erra sempre o alvo. Nunca vai na mosca, sempre bate de um lado ou do outro. Não tem nenhum de nós com essa precisão absoluta de julgamento de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma, nem de si mesmo. Por isso eu preciso do espelho do Evangelho, do espelho de Cristo, do espelho da Palavra de Deus para eu me enxergar. E preciso de coragem para não dar as costas para aquilo que eu enxergue sobre mim mesmo, sobre quem eu sou, sobre os meus pecados, sobre as minhas dívidas intrínsecas, naturais. A saúde humana habita essa dimensão. Guarde isto. A saúde humana habita essa dimensão. Quem não tem coragem desse autoenxergamento vai viver doente a vida inteira. Tanto mais quanto eu admita esse autoenxergamento, mais saudável eu me torno. Pelo amor de Deus, guarde isso. Então todos nós sofremos de amartia. É uma síndrome universal. E por mais bonitinhos que a gente seja, e românticos e poéticos, a amartia está lá e a gente erra o alvo. Passa para cá. Aí eu miro, passo para cá. E nunca acerto lá, porque tem esse desvio essencial. E de tanto mais quanto seja o meu olhar distanciado, mais o meu erro se alarga e se avulta. De modo que você que fica daí de longe, julgando, cara, a tua pontaria é o próprio inferno. Você se arroga e nessas redes sociais eu vejo cada comentário patético. O cara parece que dorme contigo, que acorda contigo, que sabe quem você é. Ele não sabe nada de ti, nada da tua vida, de coisa alguma. É um ignorante absoluto da tua existência, não sabe nem teu cheiro. Nunca te deu nenhum abraço, nunca trocou nada com você, nunca viveu um dia contigo. Mas se arroga a dizer coisas horríveis e bárbaras. É o quê? É a amartia em ação nos corações dos mais puros. Mas tem uma segunda categoria de pecado que é o delito. O delito é aquele pecado deliberado, quando eu faço de propósito. Eu sei que eu não sei, mas digo a si mesmo. Eu sei que não é verdade, mas eu não estou nem aí. Eu quero é falsificar, é jogar uma fake news que destrua esse cara, porque eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não gosto do que ele representa, eu não gosto do que ele devolve a mim como prática de vida que eu não quero viver. Mas está presente na gente, em todos nós. Só que a maioria, no máximo, quando pensa nisso, com categoria de perdoa as nossas dívidas, está pensando na dos outros. Na dos outros. Nessa hora, todo mundo se torna coletivista. E tem gente que diz, não, eu inclusive só faço as coisas que faço porque eu estou cercado por um povo que faz assim. Aí arranja logo uma desculpa transferente e diz, não, é que eu fui criado nisso. Agora o cara que diz, é a minha cultura, eu fui criado nisso, já perdeu a autoridade da sua isenção por inocência. Porque já sabe, já ganhou um vislumbre do seu vício cultural, do seu condicionamento e de que aquilo ali é erro. Tem desvio.
não está coerente com o Evangelho, não guarda essa correção com o Evangelho, não é correto com o Evangelho, não anda seguindo a linha do Evangelho de Cristo, que é caminho, verdade e vida. Pelo amor de Deus, qualquer um consegue entender o que eu estou dizendo, só se o cara estiver com a má vontade de Satanás, e até Satanás crê e treme. E os principados e potestades do mal me ouvem e dizem, conhecemos a Jesus e sabemos quem é Caio. Como disseram de Paulo, dizem de mim também. Porque eu nunca vim aqui para enganar nenhum de vocês com nada que não fosse o Evangelho de Cristo. E disposto a pagar o preço que seja por pregar exclusivamente o Evangelho segundo o caráter de Jesus. A maioria nunca pensa no pão nosso para todos nós. Pensa no pão nosso só para nós, individualmente, para si próprio. Mas quando se chega aqui no perdoa as nossas dívidas, o cara dilui. Aí ele não se enxerga, ele diz, não, eu sou apenas humano. Eu também faço parte da humanidade, cara. Eu sei, cara. Você devia pensar assim na hora do pão, na hora da prática da vontade de Deus coletiva, na hora de querer que a terra melhore, assim como o céu, do lado das dimensões e dos principados e potestades dimensionais da luz e do bem, fazem a vontade de Deus, você deveria querer e buscar e sonhar e praticar essa utopia, que pode ser utopia para a coletividade, mas pode se tornar uma realidade tópica nas práticas cotidianas crescentes do desenvolvimento da sua vida. Nesses aspectos, você não pensa nos outros. Agora, quando se trata de perdão, na mesma hora você se torna membro da humanidade, você coletiviza, dilui a perspectiva toda, tira o foco de você e não se enxerga. Não se enxerga. No entanto, Jesus vem e diz, perdoa-nos as nossas, veja como tudo é plural, perdoa-nos, não é perdoa-me, perdoa-nos, o que me dá uma autoridade intercessória para orar por mim e por todos nós. Preste atenção, eu aprendo aqui que Jesus me dá uma autoridade intercessória para orar por mim e por todos nós, aonde quer que haja um nós. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos, como nós temos, continuamos, fazemos, hoje, todo dia, faremos no passado, no presente e no futuro, já fizemos. E se não fizemos no passado, começamos hoje, daqui para frente, e assim será. E eu não vou mudar de consciência, nem de atitude, nem de compromisso. Perdoa-nos as nossas dívidas, que são muitas, assim como, do mesmo modo como. Toma isso como referência paradigmática. Perdoa as nossas dívidas e aí dá referência, assim como nós. E aí o nós, sobre o qual eu assumo responsabilidade imediata, é o nós, eu. Porque eu não posso assumir responsabilidade imediata pelo nós coletivo, quando se trata de perdoar a dívida de todos. Eu desejo, e eu intercedo, e eu perdoo as dívidas de todos os que sejam nós, na coletividade do meu olhar. A minha percepção, como eu já ilustrei aqui, que vai da minha mulher, dos meus filhos, ao mundo inteiro. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Somos nós, eu intercedendo por mim e por nós. Jesus intercedendo por todos nós. Agora, o paradigma conclusivo fecha sobre mim.
o funil se volta na minha direção. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, esse nós sou eu. Porque eu não posso te obrigar a perdoar os teus devedores. Nem tenho esse poder sobre a minha mulher. Eu não tenho esse poder sobre os meus filhos e os meus netos. Eu não tenho esse poder coercitivo sobre a minha família, porque não existe perdão por coerção. O verdadeiro perdão é fruto do espontaneísmo mais absoluto, da consciência mais aprofundada e da liberdade de ser mais dilatada. E tanto mais quanto eu tenho a liberdade de ser e consciência de mim e de ser para Deus, mais profundo é tudo em mim, mais verdadeiro será tudo em mim, mais extraordinário será tudo que eu fizer. Porque a extraordinariedade das minhas ações decorre profunda, intrínseca e conjuntamente dos meus vínculos com a minha consciência e com o dilatamento do meu ser. Aí eu perdoo com mais largueza. É por isso que eu levanto todo dia e aqui diante de mim tem uma placa dessas frases das camisas da Santa Corja que diz: você já perdoou o mundo hoje? Que é uma coisa que eu faço todo dia, por isso eu vivo sem problema, cara. Tem gente que pensa que eu estou brincando com isso. Não. Eu vivo sem problemas há 50 anos. Esse problema, que é um dos piores da vida, que é você ruminar ressentimento, mágoa, amargura, rejeições sofridas, injustiças. Eu nunca me senti injustiçado. Eu reconheço injustiça das pessoas em relação à minha pessoa, mas não porque eu seja injustiçado. Eu só fico morrendo de dó. Eu fico com aquele amor machucado em favor do outro, dizendo: meu Deus, ela não precisava disso, ele não precisava disso. Eu sinto a dor, a compaixão é a palavra adequada. Eu me solidarizo com a incapacidade dele de me perdoar, ou de se perdoar, ou de perdoar o mundo, ou de perdoar os outros, de perdoar quem quer que seja. Agora, eu não carreguei. Desde que eu conheci Jesus, eu não tenho memória. Eu estou falando na presença do meu Deus, do teu Deus, na verdade de Deus. Com a cristalinidade daquele que está sendo visto. Eu sei que eu sou um flagrante diante de Deus. Ele está vendo o meu coração. Não estou brincando disso. Deus me salve de brincar disso. Mas eu não tenho memória de ter dormido uma única noite com raiva, com ódio, com mágoa, com ressentimento de absolutamente ninguém na face da terra, nem mesmo antes de eu me converter. Eu já falei várias vezes. Eu briguei muitas vezes na rua quando eu era jovem. E por razões idióticas, todas as vezes. Nunca houve uma briga nobre na minha vida. Foram todas brigas idiotas. E mesmo que fossem nobres, eu hoje em dia não creio em nenhuma guerra nobre. Eu, no máximo, creio em autodefesa nobre, mas em ataque nobre, nenhum. O pré-ataque nobre, nenhum. Mas as da minha vida foram todas no meu passado, da minha juventude, coisas idióticas. Mesmo naquele tempo, eu nunca dormi com raiva de ninguém. Eu, às vezes, acabava de brigar com um cara, ele estava lá no chão, eu já me levantava dizendo: meu Deus, o que eu fiz? Não raramente eu ia embora na minha moto já chorando sozinho. E eu não tinha um compromisso definido com o Evangelho de Jesus de natureza nenhuma. Mas tinha algo em mim que me impedia. Depois que o Evangelho entrou em mim,
a partir do dia 18 de julho de 1973 para cá, então isso se tornou algo impensável. Agora, eu sei que para algumas pessoas o que eu estou dizendo aqui parece utopicamente absurdo, porque elas nutrem o espírito do felino mais raivoso. Sabem aqueles leões de alguns episódios africanos que ficam viciados em carne humana? Tem alguns animais, especialmente felinos, mas não só felinos. Já se descobriu que crocodilos também às vezes desenvolvem um gosto especial pela carne humana. Alguns animais desenvolvem. Mas, inclusive, esses leões, que são, a meu ver, um dos exemplos mais interessantes, que atacam acampamentos inteiros, não comem ninguém. Eles só gostam de matar e sentir aquele cheiro do sangue humano, o esguicho, dar uma dilacerada, jogar um braço para lá, uma perna para colar e vão embora. Tem gente que acabou desenvolvendo isso, que cresceu debaixo dessa prática, se viciou nessa prática. Como eu já encontrei pessoas, e uma das mais veementes para mim, dentre as milhares que eu já conheci, foi uma moça aqui na minha casa, já em Brasília, há 20 anos mais ou menos, sentada numa sala que havia ali, onde hoje é um quarto. Ela me disse, na presença do marido dela, não adianta, eu não vou mais voltar para lhe ouvir. Presta atenção nisso. Eu não vou mais voltar para lhe ouvir, porque eu não suporto mais essa mensagem de perdão, de amor e de perdão. Eu nasci para odiar, eu odeio o mundo inteiro, todo mundo. Eu odeio o Senhor, pastor, eu odeio o Senhor. E essa sua mensagem de amor e de perdão, e de Jesus com amor e de perdão, eu odeio. E ela levantou e foi embora. E nunca mais voltou. E a única outra vez que eu encontrei com ela aqui num lugar central de Brasília, chamado Bar Brasília, antigo, os mais antigos da cidade, ela estava lá com o esposo e um casal, ou 2 casais de amigos. Eu me lembro que quando ela me viu, ela começou a fazer pouco, falando e apontando para mim. E o marido dela não sabia onde se enfiava de vergonha. Os outros casais também, num constrangimento enorme, tadinhos. Aí eu passei, os deixei à vontade, falei, Deus abençoe vocês, boa noite. Não dei a mínima para a atitude dela, e fui, voltei. Eu tenho apenas a memória do que ela disse da pessoa dela, mas ela nunca me causou nada, nem tem o poder de me causar nada. Ninguém tem o poder de me causar nada. Ninguém. Aí tem gente que fica admirada de uma coisa que para mim foi atitude do meu movimento de perdão parasimpático, ou seja, algo que eu nem precisei pensar, elaborar, nem decidir. É como respirar, ó. É parasimpático. Essa ação, esse sistema que está em operação na minha respiração, não depende de evocação consciente da minha parte. Como levantar essa pedra depende. Respirar não. Meu coração está batendo aqui, eu não estava pensando nele em nenhum momento, mesmo quando olho para essa ilustração do coração empedrado. O meu não estava nem pensando, ele bate. Eu não preciso nem medir, embora esse relógio meça se eu quiser, mas eu não preciso medir. Ele está funcionando bonitinho, no ritmo de sempre. Perdão na minha vida entrou no sistema parasimpático. Aí você diz, mas na sua vida em especial, você deve ter nascido desenervado de alguma coisa, com alguma coisa faltando. Quem sabe você é um psicopata do amor, porque não tem sentimentos ou emoções. Não seja tolo, não seja bobo, não é nada disso. O que dói, dói. O que entristece, entristece. O que faz a gente ter sentimentos
depressivos, chega no coração de todo mundo e no meu também. A diferença é que eu aprendi a viver contente. Aprendi a perdoar, que é uma das primeiras coisas para você aprender a viver contente. Como Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. É algo que a gente desenvolve, é um treino na academia da vida, levantando peso de contradição, fazendo barras de contraditórios, puxando e erguendo o nosso próprio peso para cima da linha da nossa natureza, todo dia praticando exercícios espirituais, disciplinas naturais, e o perdão é a mais recorrente, é o aparelho na academia do Evangelho que mais é oferecido a nós. Toma esse e pratica. É a esteira da entrada, corre aqui, é perdão. Ou é o peso essencial e fundamental para você trabalhar o que esteja precisando, é perdão. Mas é um exercício, é uma prática. E aí, o que Jesus diz é que se eu não entrar nessa prática, eu não vou encontrar nenhuma natureza de desenvolvimento pessoal, nenhuma. Eu estabeleço um teto que me bloqueia, que me blinda, que me tapa, que me fecha, que me impede, que é um container completamente fechado e mais. Eu passo a ser atormentado por mim mesmo. Quanto menos eu perdoo, mais atormentado eu vivo. Quanto mais atormentado eu vivo, mais eu adoeço. Adoeço o meu caráter, adoeço a minha psique, adoeço o meu estado mental, que vai se transformando num estado mental reprovável, adoecido. Adoeço a minha mente, que vai ficando cauterizada, dessensibilizada. Adoeço o meu espírito, que não consegue se oxigenar sem perdão. Perdão é oxigênio para o espírito. Amor é oxigênio para o espírito e perdão é condição sine qua non para se amar. Quem não começa dando passo do perdão não vai aprender a amar jamais, jamais. E amar não é romance, como eu ensino há milhões de anos, desde o Paleoceno, que eu estou ensinando isso. Amar não é emoção, não é romance, não é afeição. Tem amores de romance, de afeição, mas são outros tipos de amor. No Evangelho, amar é escolha, é decisão, é fazer como Jesus fez, mesmo no meio de toda a dor, chicotada, chibatada, cuspida, pregada, furada na cruz, amando. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É esse o espírito que tem que me habitar, que tem que te habitar para que eu dê um salto qualitativo, para que eu deixe o ambiente newtoniano de leis físicas fixas do macro-universo, onde nada muda. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre gravitando em torno das mesmas raivas, das mesmas amarguras. É como é o macro-universo newtoniano. Mas eu sou chamado para um salto quântico, aonde a vida muda o tempo todo, aonde nada tem que ser permanente, tudo é impermanente. E no ambiente do Evangelho está instalado a impermanência do ódio, está instalada a impermanência da ira, está instalada a impermanência da raiva, da vingança, do antagonismo, da obrigação de perversidade. Você não tem que ser um ente de repetições. Não precisa ser um ente de repetições.
A tua vida não tem que ser kármica. Você pode quebrar todo dia karmas herdados do avô, da avó, do pai, da mãe, da cultura, dessa aldeia, dessa tribo social, ou familiar, ou parental, onde você foi criado. A gente pode quebrar, e ai de nós se não fosse possível. Aí não haveria esperança para a gente. Quanto pior, pior seria. Porque a gente só pioraria com o pioramento de todas as coisas imutáveis. Mas eu posso quebrar. Eu posso quebrar maldições. Eu posso quebrar vícios. Eu posso quebrar condicionamentos. Eu posso quebrar treinamentos perversos que me foram impostos. Eu posso quebrar cadeias de pensamentos. Eu posso quebrar grilhões emocionais. Eu posso arrebentar ferrolhos de bronze nas trancas das cadeias do meu ser. Posso, porque Jesus disse que veio para isso. Para evangelizar, para trazer essa boa nova aos simples, aos humildes, aos pobres de coração, aos que tenham um coração ensinável, aos que estejam dispostos, como ele disse, a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele veio para isso, para abrir os olhos aos cegos, para tirar o karma da sua cegueira. Ele veio para desentupir os seus ouvidos, para tirar o karma da falta de audição espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir agora, por causa do Evangelho e da graça de Deus, então, ele passa, ele sopra, ou ele bota a mão nos nossos ouvidos e diz, ouve, ou efatá, abre-te, percebe, dilata-te. Ele veio para isso, para quebrar os grilhões, para abrir as portas, para nos deixar livres para o dilatamento. E esse dilatamento começa com perdão. Como disse Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, não deixando o sol se pôr sobre a nossa ira. Não deixando o sol se pôr sobre a nossa ira. Já falei bastante disso aqui no Evangelho de Mateus, na sequência anterior. Não deixando o sol se pôr sobre a nossa ira. Você vá lá e recupere isso tudo para, se não pegou, não ficar perdendo nada. Porque isso é fundamental. Sem o quê? Não tem prosseguimento. Sem isso aí, você bateu num teto que esmaga você. Não é nenhum teto de limitação, de mediocrização, não. É um teto baixando contra você, até que vai te achatar. Você contra você mesmo. Então, não brinque disso. Eu só estou iniciando. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós, assim como eu tenho hoje, terei amanhã, tenho sempre, tenho isso como atitude. Incorporei como parte do meu ser. Assim como eu tenho perdoado os que pecam contra mim, os que me injuriam, os que me caluniam, os que me rejeitam sem razão e sem propósito, os que me odeiam por condicionamento, instrução ou ordem, todo mundo perdoado. Os que me odeiam sem razão e os que acham que me odeiam com razão, todo mundo perdoado da minha parte. E no meu coração nenhum ressentimento, porque o amor não se ressente do mal. Ressentir é esse sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. Tem gente que diz, ontem ele estava perdoado, mas hoje de manhã eu me lembrei daquilo que ele fez, voltou tudo outra vez. Esse é o ressentir o mal. É porque não houve perdão como decisão. É essa tentativa do cara apenas criar um perdão de desemocionalização, que é absolutamente passageiro, circunstancial, leviano, sem raiz, sem penetração
no chão do nosso ser. Por isso é arrancável a cada sopro de contrariedade ou a cada mesma memória do que aconteceu. Aí surge o ressentimento. O sentimento volta outra vez nesses em quem o perdão nunca foi uma decisão, foi só um sentimento. Por isso é tão ressentível. Portanto, é não perdão. Então, nessa introduçãozinha de hoje, e sobre esse tema a gente vai falar no mínimo a semana toda, eu queria que você guardasse com toda a atenção o que eu lhe disse. Porque eu sei que só começando, só introduzindo o que eu estou dizendo, você já percebeu que você não vai a lugar nenhum se você não levar a sério o que eu estou ensinando aqui. Se você não levar a sério, cara, desista. Desista. Você pode até continuar me ouvindo por outras razões, que eu não consigo nem entender quais sejam, porque eu não estou brincando de falar e eu não sou um orador para ensinar você a arte do discurso, ou isso, aquilo, porque eu não tenho arte de discurso nenhum. Eu não tenho nada escrito, eu sento aqui e deixo meu coração vazar. Eu só coloco para você o evangelho que me habita, que está inscrito no meu coração, que já não é de pedra, mas que foi feito de carne, conforme a profecia de Ezequiel e conforme a promessa de Jesus acerca do nascer de novo. E da ideia de regeneração, de regênesis. Está tudo aqui. Eu chego aqui e derramo. Eu ponho para fora, eu regurgito aquilo do que eu estou cheio. E eu poderia falar até o último dia da minha vida sobre perdão e eu não iria ter falta de tema nem de assunto sobre isso aqui, porque isso é essencial, é fundamental. E aí você vai aprender nos próximos dias. E perdão não significa ter que botar ninguém embaixo do braço, chamar de melhor amigo, levar para casa. Você vai aprender 1 trilhão de outras coisas. Mas por hoje, se a gente não começar exatamente assim, minha amiga, meu amigo, meu querido, minha querida, você está não apenas no Mosteiro dos Capuchinhos, lá em Sintra, onde o teto tem 1,5 metro para o pessoal andar curvado e não se exaltar. Diz que é para ensinar a humildade. Fica todo mundo corcunda e ninguém fica mais humilde. Não. Aqui o teto vai baixando e vai te achatando e vai te esmagar. Só o que pode manter e erguer esse teto e dilatá-lo infinitamente até que ele deixe de ser teto, até que você não tenha mais telhado, você seja um ente aberto para a graça e para a luz, como um cidadão da Nova Jerusalém, que não é orientado por santuários, nem por referências de nada, porque a Nova Jerusalém, além de que não tem santuários, também não tem telhado. A luz do Cordeiro entra direta sobre todas as pessoas, independentemente de quem sejam, como está acontecendo agora, em quem está acolhendo e crendo. Se você não tomar essa decisão de dizer, eu quero viver assim, eu quero ser assim, eu quero aprender isso, eu não vou perder nada disso. Eu vou internalizar e vou praticar. Porque não é um aprendizado intelectual, um aprendizado existencial com uma prática que vai mudar seu caráter, sua atitude, sua vida e, por fim, seu comportamento. Você vai se tornar uma pessoa assim. Você vai ser um ente ambulante da graça de Deus no perdão. Aí eu ia dizendo antes, e fiz uma grande digressão, de que eu vi tanta gente admirada de que eu teria perdoado a pessoa que atropelou meu filhote Lucas. Na madrugada do dia 27 de março de 2004. Eu me lembro da data, me lembro de tudo, me lembro especialmente das minhas dores e as saudades enormes que ele causa em mim. Eu não posso ouvir a maior parte das músicas dos anos 70, 80, 90, e início dos anos 2000, sem lembrar dele,
que era um dançarino que adorava dançar, que me levou de novo para a dança. Eu tinha dançado muito na minha adolescência inteira. E foi vê-lo dançar de maneira tão parecida como eu dançava quando ele começou a fazer 12, 13, 14 anos, que começou a me desafiar a voltar a dançar também. E a retomar o gosto na dança feliz e alegre. E tanta coisa. Ontem eu estava no dentista com a boca aberta. E a Alexa, da minha dentista, ela sabe o estilo de música que eu gosto. E ela pede, Alexa, toca as músicas tais. Dá lá uma lista, um playlist que ela tem. Aí é só música que... Ontem eu disse a ela, eu não apenas gosto dessas músicas, mas elas são um reavivamento de milhares de memórias que eu tenho com todos os meus filhos e também com meu filho Lucas. Agora, a menina que o atropelou, meu Deus, eu nem pensei em perdoá-la, não foi nem preciso. Mesmo que não tivesse sido um acidente, foi. Ela não saiu de casa dizendo, hoje eu vou matar um cara na volta. Mas mesmo que ela tivesse dito isso, eu teria perdoado imediatamente. Eu não consigo ver sentido nessas buscas de justiça, que acham que a justiça foi feita quando alguém é colocado na cadeia para o resto da vida. Eu acho que quem mata e tira a vida, e dependendo do modo como tirou a vida, das circunstâncias e da ocorrência, precisa ser afastado da existência social mesmo. Mas não é por vingança ou porque a justiça está sendo cumprida, é porque aquele cara é perigoso. É porque é um risco para a sociedade humana ter alguém tão descontrolado, tão desgovernado, ou tão indisciplinado, ou tão condicionado à prática daquilo que é ilegal, ou é errado, ou é criminoso, ou é perverso. É só por isso. Mas não é porque eu me satisfaça. Não é porque eu digo, que legal que aconteceu, esse desgraçado está na cadeia. Olha, você vai morrer sem me ver sentir isso. Eu não carrego essa coisa, eu não entendo nem isso em vocês. Como vocês batem palmas e se alegram, eu digo, meu Deus, que coisa mais patética. Mas eu estou aqui para dizer o que Jesus ensinou. Se você acha que isso é utopia, viva com a sua distopia adoecedora e perversa. Eu quero prosseguir para o alvo, para me tornar todo dia semelhante àquele que disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Agora, você escolhe, você decide, porque isso aqui, esse perdão, não é uma emoção, é uma escolha, é uma decisão. É uma decisão por um modo novo de pensar, interpretar, encarar, viver e tratar a vida. E é algo que a gente vai treinando, evoluindo, desenvolvendo, crescendo, deixando o mundo físico estático, o universo onde nada muda, onde tudo se repete, para esse salto quântico, onde todas as coisas são possíveis a quem decide, a quem olha com um olhar de intervenção de desejo. Como acontece no mundo quântico. O olhar do observador altera a partícula observada. O meu olhar altera tudo no mundo. Como Jesus disse. E aproveitando hoje em dia seria uma metáfora quântica, de que os meus olhos são a lâmpada do meu corpo. Os meus olhos têm esse poder de iluminar, de mudar, de transformar, de projetar realidades novas a partir do meu olhar. Nada está fixado, nem definido, nem empedrado, nem carmificado no meu olhar. Todo mundo pode mudar, todo mundo pode ser transformado, todo mundo pode ser alterado, todo mundo pode se converter. Foi por isso também que eu passei a vida pregando o Evangelho. E pregando o Evangelho também para os monstros, nas cadeias,
nos presídios de segurança máxima, para os monstros da sociedade brasileira, pregando por uma única razão. No meu mundo não tem universos pré-definidos. Tudo pode ser ainda mudado, alterado e transformado. Eu sei disso a partir de mim mesmo, pelo que Deus fez em mim. E a partir de mim eu sei que Ele pode fazer em qualquer outro ser humano. Porque eu nunca fui especial e melhor do que ninguém. E eu vejo a graça de Deus dilatada, crescendo, me mudando todo dia, me alterando todo dia, me desenvolvendo todo dia, me propondo novos e melhores caminhos e novas referências e novos desafios interiores e exteriores para serem vividos e alcançados. Eu creio nisso para mim e para nós. Por isso eu creio nesse perdão que eu pratico e que nós podemos praticar uns pelos outros juntos. Nós podemos. Nós podemos. Nós podemos. Você pode. Todos nós podemos. Qualquer um que esteja dizendo que você não pode é o próprio diabo falando contigo. Você pode. Você só não quis até hoje. Mas você pode. Eu vou prosseguir com você amanhã, porque hoje eu já falei um bom tempo sobre isso, mas amanhã é que eu vou começar. Hoje eu só dei uma passada de verniz na casca. E eu ia dizendo, tem gente que fica admirado, supostamente, de eu ter perdoado a menina que atropelou o meu filho e ele morreu. Para mim, foi nem necessário perdão. Foi nem necessário perdão, foi um assunto que eu nem precisei elaborar. Já estava todo definido e pronto. Não me ocorreu nenhuma outra ideia que não fosse a natural de dizer, coitadinha dessa menina. No lugar dela podia ter sido meu filho, voltando de uma festa na night, e ter acontecido a mesma coisa. Ia ter gente querendo colocá-lo na cadeia por causa disso. Eu sei como é que o mundo é, e tem gente que iria ficar satisfeita. Consegui colocar o filho do Caio, que atropelou a minha filha e morreu, na cadeia, 25 anos, 20 anos, 19 anos. Não vou ficar sóbrio, nem quieto, insatisfeito, enquanto eu não alcance isso contra o filho dele. Isso é doença sua. Eu nunca sofri disso, graças a Deus. Por isso, não chame o que eu fiz de perdão, porque eu não precisei nem perdoar. Isso já nasceu feito, já era. Quando o governador me ligou e me perguntou, o senhor quer que a gente ache a pessoa? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Deixa a pessoa. Ele até objetou comigo, olha, pastor, mas eventualmente o senhor vai querer saber quem foi. Eu digo, eu não quero. Eu tinha certeza que era uma questão de tempo, eu iria saber, naturalmente iriam me dizer, mas eu não estava procurando e nem queria procurar. Como se alguém, da maneira mais perversa, e Deus me livre, e livre os meus, e livre os seus, os nossos. Mas se alguém de maneira perversa viesse, matasse um filho meu deliberadamente, com ódio perverso, já estaria perdoado por mim também, em nome de Jesus. Eu não vejo outro caminho no meu ser a não ser esse. Agora, você deve estar me ouvindo dizendo, pô, Caio, pelo amor de Deus, você quer que a gente vire o que? Mineral? Um cristal? Um ente desencarnado? Sem sangue? Não, eu tenho carne, sangue, alma, emoção, sentimento e uma memória de elefante. Mas isso tudo está em favor da graça em mim, em favor da gratidão. Gratidão sim, eu não esqueço nunca. Agora, ofensas, eu esqueço sempre. Maldades, eu esqueço sempre. Eu esqueço tanto a maldade que fazem contra mim, que eu vejo pessoas que fazem maldade contra mim, e às vezes eu só vou lembrar depois.
que o cara anda fazendo um monte de coisas ruins contra mim, porque eu não internalizei, eu não quis guardar. Aquilo é um pacote dele, não é meu. Eu não tenho lugar na estante do meu ser para esses entulhos. Eu não sou acumulador emocional de sentimentos de perversificação humana de ninguém. Estou aqui é para tentar desentulhar a tua alma, a alma de quem quer que seja. Pelo amor de Deus, entenda que o Evangelho é assim. E aproveite isso. E tente praticar. E fique comigo a semana inteira. E chame outras pessoas. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. Se inscreva. Especialmente naquele canal onde nós intubamos. Nós tube. Onde você tem toda a série de tudo que eu digo que eu faço em ordem. Para você achar, em algumas outras plataformas você tem que rodar, porque elas não mantêm nada na mesma ordem. Mas nesse canal nosso, Tube, Our Tube, você vai lá e está tudo em sequência. Você pode pegar Mateus 1 e seguir, como muitos estão fazendo e dizendo, cara, por que eu não fiz isso antes? Porque muda mesmo, não tem jeito, vai transformar você. É só ter coragem de se expor. Agora, se você cair na covardia, se disser, não, me disseram para não ouvir esse cara que ele é perigoso, eu sou perigoso mesmo, contra o diabo, contra o inferno, contra os demônios, contra a malignidade humana, um perigo mesmo. O que você está vendo aqui é uma palavra, um dunamis explosivo, nitroglicerina pura contra a maldade. Pá! Agora, para quem está querendo a prática da vida do Evangelho de Jesus e do bem, eu digo a você, se inscreva, faça tudo, ouça todo dia, mais do que isso. Eu peço que você entre aí nos meus cursos, no Caio Fábio Exclusivo. Caio Fábio Exclusivo, você deve estar vendo aí, Caio Fábio / ofertas de Natal, é o caiofabioexclusivo.com.br, meu blog, você entra lá, tem tudo, todos os meus cursos. Hoje, de uma maneira muito especial, nós estamos dando ênfase no Jesus, a chave hermenêutica. Nesse domingo eu tive tantas notícias lindas de pessoas que me procuraram dizendo, meu querido reverendozinho, meu pastorzinho amado, eu comecei a fazer o Jesus, a chave hermenêutica. Meu Deus, só tem 3, 4 meses, a minha mente mudou. Como é possível em tão pouco tempo fazer essa virada? Não é uma chavinha, é uma chave mesmo enorme que virou tudo. Vira, muda. Por isso é tão subversivamente divino e maravilhoso. E eu quero convidar você a fazer o Jesus, a chave hermenêutica, a aceitar essa transformação que vai fazer de você um ente verdadeiramente humano, cada vez mais humano, cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais naturalmente praticante do Evangelho, cada vez mais alterado, cada vez mais transformoseado pela escultura do Espírito Santo mexendo em você por dentro e por fora, fazendo você ganhar a semelhança de Jesus todo dia na pureza da sua vida. Então, faça isso e entre aí. É uma oferta de Natal para você e para os seus amigos, para a sua parentela. Você pode botar o QR Code, entrar lá, cai dentro do ambiente, já vai fazendo o que você queira, ajudando os seus amigos, dando de presente. É um presente eterno. Eterno. Daqui a pouco eu vou responder a várias perguntas aqui da caixinha, que está lá nos meus stories no Instagram, desde ontem à noite. Choveu pergunta. Eu vou ter que selecionar algumas, porque não vai dar para responder todas. Mas uma pergunta que estava lá dizia a respeito a algo que eu achei muito interessante sobre isso que eu estou falando aqui. E
E a pessoa estava perguntando, escuta, como é que você faz? Qual é o texto bíblico que você me aconselha a ler para ser transformada? Aí eu falei, meu Deus, quando Jesus disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo, ou quando Paulo disse aos Coríntios que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele não tinha nenhum texto bíblico em mente. Esse negócio de texto bíblico chegou muitos séculos depois. Não tinha nada. Era só a palavra que sai da boca de Jesus, dos apóstolos, dos mensageiros genuínos, sinceros e verdadeiros. Essa palavra que está saindo aqui da minha boca. Se você ouvi-la e guardá-la todo dia, ela vai ter um poder metamorfoseante, transformador, regenerador. Você vai nascer de novo sem perceber. Sem perceber vai alterar tudo. E o Jesus, a chave hermenêutica, vai abrir essa porta. Você vai olhar, vai dizer, meu Deus, eu estava preso num container, num aquário. Nem num aquário, era num aquário opaco, que não dava nem para ver o outro lado externo, de fora. Não, opacidade absoluta. Nem isso era. Você vai ver quando a chave hermenêutica for virada, aí as portas e janelas se abrirem, você vai enxergar tudo. Chegue lá, essa é a oferta de hoje, de Natal, para você e para os seus amigos. E eu peço a Ti, Jesus, que tudo que eu disse aqui, em Teu nome, tenha chegado nos melhores e mais ávidos e mais simples e mais macários dos corações para acolher a Tua palavra. É o que eu peço que Tu realizes, que o Espírito Santo realize, que esse molestamento divino realize e que todas as resistências, todas as represas contrárias ao Evangelho não aguentem o fluxo do Espírito Santo e se arrebentem na graça de Deus. Estourem na graça de Deus. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. E quem quer ajudar aqui, o nosso ministério, está aí o Pix, e no QR Code você entra, cai dentro de um ambiente cheio de cartões de crédito, e você usa o que você quiser, ou então, quem está no exterior tem o PayPal aí no QR Code. Quem mora no Brasil, que é um país ultra desenvolvido e tem Pix, você pode usar o Pix conforme a determinação do seu coração. Aí tem também o segundo Pix, que é esse de algumas pessoinhas que perguntam. A minha prioridade é o Pix do meu ministério, que sustenta quem trabalha comigo, e as coisas que a gente faz, aumenta, amplia, desenvolve, os equipamentos que a gente tem que adquirir, comprar, renovar, e as expansões que a gente tem que fazer. Tudo isso é prioridade, meu ministério. Agora, tem outros que dizem, a gente queria participar da vida pessoal do Caio, e tem esse Pix aí, que é só você anotar e fazer conforme o seu coração venha mandar. Um beijo, Deus nos abençoe, fiquem na graça de Jesus, até amanhã, com a graça de Deus. Amém, amém.